Para quem conhece a Avenida Brasil apenas de nome ou circula pouco por aqui, a via expressa mais importante do Rio representa apenas uma ligação entre as zonas oeste e central da cidade. Eu cheguei aqui hoje no SEASA às 3h30 da manhã. Esse horário não é muito prejudicial. Botar mais segurança, alguns lugares também emburacados, ajeitar. Mas para quem usa a via diariamente e mais depende dela para ter acesso a serviços, educação, trabalho e lazer, a Brasil tem um significado bem maior. Tem uma relação de amor e ódio, né? Pela necessidade de utilizar a Avenida Brasil. O Câmara Rio Reportagem Especial de hoje segue viagem pela polêmica e essencial Avenida Brasil. Porque a Avenida Brasil é o eixo do Rio de Janeiro. Nós temos muita esperança de isso atrair novamente as pessoas para trabalhar. Nós vamos percorrer até o final dela, no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste. Ninguém mora do lado de um lugar onde você não consegue dormir, onde você respira poluição o tempo inteiro. Vamos observar como as margens vêm sendo ocupadas ao longo dos anos e saber o que o poder público planeja para revitalizar a suspensão. Nos imóveis abandonados, nós pontualmente inserimos uma série de fazendas urbanas agregadas a hortas urbanas. O adensamento ele vai trazer mais oportunidade de moradia. Vamos? Tem uma relação de amor e ódio, né? Pela necessidade de utilizar a Avenida Brasil, pela paisagem da Avenida Brasil que eu aprendi a contemplar, né? Essa mudança do rural para o urbano que tem de Santa Cruz em direção ao centro da cidade. O depoimento é de uma pessoa que tem a rotina ligada à Avenida Brasil. O José Renato tem 35 anos, cresceu em Santa Cruz. Daqui saiu diariamente para fazer faculdade na UERJ. Se formou, fez mestrado, iniciou um doutorado, começou a trabalhar. Ele é um exemplo de como ir e vir pela Brasil impacta a vida dos usuários. Considerando que, ao longo de 13 anos, o José Renato gastou 5 horas por dia no transporte público e no trânsito, a gente chega à soma de 16.380 horas. Tempo suficiente para concluir 4 graduações. Foram muitos anos de transporte público, né? Geralmente eu me locomovia daqui de Santa Cruz até Coelho Neto, depois pegava o metrô. Então esse trajeto sempre teve um histórico de engarrafamentos, né? De trânsito. Nos últimos anos, muitas obras relacionadas à mobilidade urbana, né? Então, realmente é um tempo que a população do Rio de Janeiro perde de sua vida, né? De contato com a família, de lazer, de formação. Eu fui conhecer mais de perto a realidade do José Renato, que mora em Santa Cruz, onde termina a Avenida Brasil. Minha relação com a Avenida Brasil mudou de transporte público para transporte particular, né? Mas de qualquer maneira ainda atrelada à questão dos engarrafamentos das obras. O uso diário da Avenida Brasil desgasta inclusive a vida pessoal do professor. A Avenida Brasil foi um dos pivôs do término do meu relacionamento, do meu último relacionamento. Minha ex-esposa, ela de transporte público, ela perdendo 2h30 para ir, 2h30 para voltar, 5 horas por dia. Ela trabalha no centro da cidade, agora iniciou uma segunda graduação lá no centro também. Ela não estava aguentando deslocamento e ela sentiu a necessidade de se mudar. Inaugurada em 1946, a Avenida Brasil tem 58 quilômetros de extensão. Ela liga o centro do Rio à Zona Oeste. A construção começou 7 anos antes, em 1939. Ao planejar a autopista, o governo federal tinha 2 alternativas: cortar alguns bairros, o que significaria remoções e indenizações, ou construí-la em um terreno inabitado, com mangue, mas evitando que famílias fossem realocadas. Prevaleceu a segunda opção. Se sabia que quando ela fosse aberta, ela ia induzir todo o crescimento dessa área, que estava uma área ainda muito natural, digamos assim, né? E havia uma ideia de que ela ia trazer progresso, velocidade, né? E também ela ia acabar com os mangues que tinham aqui.
Uma dessas áreas alagadiças ficava em frente à Fundação Oswaldo Cruz, na região de Manguinhos. E só se chegava aqui por trem, aqui por trás, que a gente chama hoje por trás, ou então pelo mangue aqui, uns pequenos botes, né, barcos e tudo. O desejo de se fazer uma via para se chegar mais diretamente ao então Instituto Oswaldo Cruz já era pedido pelos cientistas da casa desde a década de 10 do século XX. Logo após a abertura, a rodovia que hoje corta 32 bairros passou a ser ocupada. No início, a Avenida Brasil serviu ela foi pensada como Avenida Parque, isso nunca aconteceu, mas era a ideia de uma avenida que teria assim, grandes instalações de luxo em volta dela, mas nunca aconteceu isso. Essa ocupação aconteceu de forma desordenada, muitas vezes sem o acompanhamento do poder público. O que a gente viu, infelizmente, é que ficou uma área durante muito tempo abandonada pelo setor público, digo assim, de propostas, né, de intervenções mais concretas, o que permitiu a vinda de assentamentos populares, né, enfim. A maré toda cresceu ao longo dela e depois, ao longo também aqui por trás, uma série de comunidades, aqui mesmo pela Leopoldo Bulhões, né, sem nenhum aporte do Estado. Desde o início, ela foi um local de instalações de indústria e de depósito. Só que tanto indústria como depósito mudaram de escala. E isso originou um esvaziamento de áreas industriais e de depósito. Tinha ainda as indústrias, tinha um comércio, tinha supermercados, tinha entrepostos, tinha laboratórios. Era uma via muito, assim, com grande apelo, né, nos seus entornos, tanto que foi criada ali a Fundação Oswaldo Cruz, né, tudo aquilo ali, e ao longo dos anos houve uma degradação muito grande. Vários trechos ficaram abandonados. Falta de planejamento tem um impacto enorme, porque a princípio uma área ocupada sem um planejamento prévio, ela não tem áreas verdes, ela não tem uma boa situação climática. Então, em torno da Avenida Brasil, você tem as maiores ilhas de calor, né? Provavelmente na cidade, um ponto mais crítico nesse sentido. Então, tudo isso poderia ser evitado se fosse tido uma atuação proativa do Estado antes das coisas acontecerem. O arquiteto e urbanista Carlos Murdock divide a Avenida Brasil em 4 áreas estratégicas. A primeira vai do Porto ao Trevo das Missões. A segunda é o desse mesmo trevo até a Vila Militar, em Deodoro. A terceira área concentra apenas esse espaço ocupado pelos militares. E o quarto e último abrange de Deodoro a Santa Cruz. Destaque para a região da Zona Oeste. É uma região com extremo potencial, a tendência é crescer, porque Campo Grande, Santa Cruz e arredores irá se transformar num grande subcentro urbano por causa da vocação e do potencial econômico. Milhões de pessoas moram às margens da Avenida Brasil. E segundo Murdock, para muitas delas, esta é uma localização ideal por ser próxima ao centro da cidade. Um bom exemplo foi o surgimento de novas comunidades no Complexo da Maré, a partir da década de 60. O centro concentra hoje 37% do emprego. Em 15, 20 minutos você está da Maré para cá. Então, era evidente que isso iria acontecer. Ou se é evidente que iria acontecer, bastava prever essa ocupação de uma maneira mais organizada, mais ordenada. Com a mudança da capital do país para Brasília, a cidade do Rio de Janeiro perdeu protagonismo e, com ele, recursos federais. Indústrias migraram para São Paulo e houve declínio da atividade portuária. A população que se instalava ao longo dos 2 lados da Avenida Brasil sentiu o impacto. Ficou sem empregos e perdeu muito em infraestrutura. Posteriormente, o Rio de Janeiro vai perder uma série de favorecimentos, royalties, quando nós temos a fusão com o Estado. Porém, nós entendemos que uma capital não se muda
em um ano e por decreto. Ela continuou, o Rio de Janeiro continuou sendo capital e sede de vários equipamentos estatais, de várias autarquias, e durante anos ainda fomos inercialmente a capital, pelo menos cultural, do Brasil e principal porta de entrada. Porém, a questão, nós não soubemos nos reinventar. Ela foi mudando a sua forma de se comportar, a população também foi avançando para outros bairros, né? Foi expandindo para outros lugares, e com isso a gente começou a ter uma mudança de comportamento nessa beirada da Avenida Brasil. A gente passou a ter, infelizmente, uma perda de poder econômico na cidade do Rio de Janeiro, fazendo com que empresas e indústrias saíssem desse eixo da Avenida Brasil, fossem para outras cidades, fossem inclusive para outros estados. A mobilidade também foi prejudicada com a falta de investimentos. Quando a Brasil foi inaugurada, a previsão era receber 4 mil veículos por hora. Hoje são 180 mil por dia. Com o passar do tempo, algumas medidas foram tomadas, como, por exemplo, a criação da linha vermelha para desafogar um pouco o trânsito nas pistas da avenida. E, mais recentemente, a implementação do corredor BRT Transbrasil. Uma obra orçada em R$ 1 bilhão e 900 milhões de reais, que se estende por 9 anos. Quando entrar em operação no início de 2024, o BRT Transbrasil promete encurtar o tempo de viagem de parte da massa que passa por aqui no transporte público. Mas há controvérsias sobre a real efetividade do corredor expresso. O BRT, ele foi colocado ali para ser um transporte de alta capacidade indevidamente, porque ele é um transporte de média para baixa capacidade. Seria de média capacidade se ele tiver vias duplas, com ultrapassagem nas estações, com uma boa frequência de ônibus, então ele poderia transportar, mas mesmo assim ele vai recair no mesmo problema dos BRTs Transcarioca, o BRT Transoeste, onde aquelas superlotações acontecem, não há uma frequência, não há uma integração física e tarifária que venha escoar bem todo aquele fluxo de pessoas. Se você observar, o BRT ele vai passar por cima de 3 ramais ferroviários e nós não observamos nenhum tipo de conectividade, ou seja, quem está se deslocando principalmente ali da Baixada Fluminense através de trem, não vai poder usufruir também do BRT, que seria uma ótima possibilidade. Eu prevejo uma piora substancial no trânsito, porque a Avenida Brasil não foi alargada. O que nós temos aqui é um estrangulamento das faixas de rodagem. Milhares de pessoas precisam passar diariamente pela Brasil para chegar até o trabalho. O Sandro é uma delas. Às vezes ele consegue ir bem. Sexta-feira de sorte, gente. 5 da manhã consegui pegar um ônibus lá em Campo Grande. Então fiz a integração. Ali em Bangu eu peguei o 369 Expresso Bangu Candelária. 5h43 ele pegou a seletiva, foram 25 minutos pela seletiva e agora são 6h20 da manhã e eu estou descendo aqui no meu ponto. Obrigado, irmão! Então, menos de 1h30 de Bangu até o centro da cidade. Mas nem sempre a sorte ajuda. Finalmente, depois de 1h20, eis que eu consegui pegar um ônibus rápido, linha 124, que vai até Nilópolis. E aí eu vou pegar a seletiva, mas vou descer lá em Guadalupe, né? Chegando ali em Guadalupe, eu pego um para Campo Grande. Lembrando, 1h20. Independentemente de quem usa a Avenida Brasil, seja de carro ou transporte público, todos que passam por aqui precisam de um combustível em comum. Alguns a chamam de Avenida Abençoada, outros de Avenida Ziquezira e você chama de Avenida Paciência. Tem que ter paciência. Se não tiver paciência, você passa mal na Avenida Brasil.
Quando se pensa em Avenida Brasil, outro fator importante a considerar, além do trânsito, do transporte, da segurança pública, é a ocupação da via expressa. Como as pessoas vieram morar às margens da mais importante autopista do país? Esse é um dos assuntos desse Câmara Rio Reportagem Especial. Conheça também importantes polos comerciais localizados no Brasil. Perceba que aqui, problemas e soluções andam lado a lado. Esse porto já foi o principal do país, mas ele perdeu esse posto nas últimas décadas. De acordo com este especialista, a falta de investimentos nesse tipo de transporte gerou a redução de investimentos na Avenida Brasil. Também a fuga das indústrias. Todas as cidades do mundo que têm um porto, Hamburgo, Dublin, Amsterdã, investem na sua questão portuária. O Rio de Janeiro meio que desandou, andou para trás. Isso foi um problema que também vai acabar afetando toda a qualidade da Avenida Brasil, principalmente das pessoas que moravam e trabalhavam nas indústrias na borda desse centro, dessa linha logística. Falando em logística, a Brasil é fundamental para o escoamento da produção de alimentos dentro do estado do Rio de Janeiro. Aqui, mais precisamente em Irajá, na Zona Norte, funciona a Ceasa, segunda maior central de abastecimento da América Latina. Centenas de produtores fluminenses seguem para cá toda semana ou diariamente para vender mercadorias. O Renato vem do Rio da Prata, em Campo Grande, de segunda a sexta e madruga. Eu cheguei aqui hoje no Ceasa às 3h30 da manhã. Esse horário não é muito prejudicial, mas os compradores que chegam mais tarde pegam engarrafamentos de 2, 3 horas. Isso é muito prejudicial. Jeremias desce a Serra de Teresópolis 4 ou 5 dias por semana para vender hortaliças fresquinhas na Ceasa. Ele sabe que o sustento da família passa pela avenida. Botar mais segurança, alguns lugares também emburacados, ajeitar e ter mais carinho com ela, né? Porque ela já foi um bebê, agora já é uma senhora. Eduardo Ribeiro é presidente da Associação Renova Mercado São Sebastião, criada em 2021 para tentar reverter o esvaziamento da região. Hoje o mercado funciona com apenas 30% da sua capacidade. No passado, nós tínhamos 28 agências de banco aqui dentro. Aqui era responsável por 80% do abastecimento do Rio de Janeiro. Se não me engano, nós éramos o terceiro, quarto, maior arrecadador de impostos do estado. Criado em 62, o Mercado São Sebastião é um complexo atacadista na Penha, às margens da Avenida Brasil. Mas o clima e as condições na vizinhança mudaram. O Mercado São Sebastião veio para cá por causa da Avenida Brasil, porque toda a distribuição passava por aqui, ou era por mar, ou era por terra, passava pela Avenida Brasil. Com a degradação da Avenida Brasil, com o problema de condução, o próprio problema de segurança, teve um esvaziamento realmente no Mercado São Sebastião. O projeto de revitalização conta com as parcerias da Prefeitura e do Governo do Estado. Quem também torce por esse processo é a Bolsa de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio de Janeiro, instalada no mercado. A Bolsa foi criada em 51 e funcionava na Rua Acre, no centro da cidade, antes de vir para a Penha. Porque a Avenida Brasil é o eixo do Rio de Janeiro. A Avenida Brasil te leva da Zona Norte até o centro do Rio. Então, não tem como você não passar por aqui. A Avenida Brasil hoje é de vital importância para que a gente possa funcionar. Se ela não funcionasse, a gente não teria como funcionar também. Com 315 associados em todo o estado, a Bolsa de Gêneros Alimentícios faz a mediação entre compradores e vendedores para a negociação de produtos variados e de serviços. Tudo que é utilizado em termos de alimento na residência de quase todo mundo do estado do Rio de Janeiro passa por aqui pela Bolsa. Aqui é comercializado arroz, feijão, carnes de tudo quanto é qualidade, frangos, tudo passa por aqui. As
expectativa é que o poder público volte a olhar para a Avenida Brasil o mais breve possível. Agora que nós estamos vendo que está sendo recuperada a Avenida Brasil, nós temos muita esperança de isso atrair novamente as pessoas para trabalhar, porque as pessoas precisam trabalhar perto de onde mora. E se você tem uma condução muito boa, que é o caso do BRT, que nós vamos ter aqui uma estação bem em frente aqui, vai facilitar o acesso das pessoas trabalharem aqui dentro. De acordo com o dicionário, o verbo solucionar é dar ou encontrar uma solução para um problema. A Câmara Municipal possui uma comissão de representação para discutir propostas de revitalização da Avenida Brasil. Os parlamentares já fizeram visitas técnicas e reuniões com a Prefeitura. A pandemia nos ensinou que nem sempre a gente precisa se deslocar. Mas será que essas pessoas têm condições nas próprias casas terem um espaço de trabalho decente? Será que não poderíamos criar uma política habitacional de instalação de coworkings populares, como a gente tem restaurantes populares aqui, estrategicamente aqui na Avenida Brasil, para que as pessoas possam cumprir seu trabalho, possam ir de bicicleta para o seu trabalho? Então o que a gente pede aqui ao poder público, tanto executivo quanto legislativo, é que aproveite essa oportunidade da discussão do plano diretor e olhe a Avenida Brasil como uma oportunidade de adensamento. O adensamento ele vai trazer mais oportunidade de moradia, ele traz mais segurança para as pessoas, que na hora que você tem gente morando, gente circulando, você tem uma segurança maior do entorno desses empreendimentos. Uma das soluções para melhorar a rodovia é o aproveitamento de imóveis que estão abandonados. Então você tem uma franja de ambos lados da Avenida Brasil, onde tem um potencial construtivo enorme e que está subaproveitado. Agora, esse potencial construtivo, ele não pode ser apenas construção. Ele tem que ser áreas livres, mais edificações. Nos imóveis abandonados, nós pontualmente inserimos uma série de fazendas urbanas agregadas a hortas urbanas, junto com treinamento de cozinha de reciclagem de alimentos. É uma tendência nova, super nutritiva. Então vamos estar falando de Avenida Brasil, de segurança alimentar, de criação de oportunidades de emprego. Ninguém mora do lado de um lugar onde você não consegue dormir, onde você respira poluição o tempo inteiro, onde é muito quente. As soluções também estão na ponta da língua de quem precisa usar a Brasil. Algumas coisas já têm sido feitas, né? A questão das obras de mobilidade, para a redução da necessidade do uso do carro e o aumento do uso do transporte público. As obras de asfaltamento também são muito importantes. O poder público, por sua vez, aposta na inauguração total dos 4 terminais do corredor BRT Transbrasil. As obras começaram em 2014, com prazo de término para 2 anos depois, mas apenas em setembro de 2023, uma parte foi inaugurada. De acordo com a Prefeitura, o sistema BRT deve estar operando por completo no primeiro semestre de 2024. Desde que haja uma fiscalização, haja regularidade na oferta de transporte ali, a frota seja adequada, as integrações físicas com, no caso, o trem de subúrbio, o metrô, o VLT, tudo isso possa contribuir, os ônibus também, que serão ônibus das marginais, que vão alimentar dos bairros, aqueles ônibus circulares que vêm de toda aquela região altamente populosa, que precisa levar as pessoas para o BRT. Pensar em soluções para a Avenida Brasil implica também em pensar na segurança, seja de quem passa pela autopista ou a pé, nos pontos de ônibus e nas muitas passarelas. O BRT na Avenida Brasil tem um gravíssimo problema. As pessoas desembarcarão no meio da via e para elas saírem para as suas residências periféricas ou para os meios de transporte circulares, elas precisam andar naquelas passarelas e saírem nas marginais. E aí você tem ali problemas de segurança muito graves no Rio de Janeiro. Assalto nessa passarela tem constantemente. Você se sente seguro circulando pela Avenida Brasil altas horas da noite ou madrugada?
existem alguns casos de assalto, de roubo de automóveis, em alguns trechos da Avenida Brasil, e a gente não se sente seguro mesmo, não. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Você não anda pela Brasil, né? Você não circula pela Brasil. Se você circula com medo. Então é preciso investir na segurança, investir em melhores instalações, pontos de ônibus decentes, comércios decentes, né? A Polícia Militar informa que faz o patrulhamento em toda a Avenida Brasil com viaturas e motos e que ainda os batalhões reforçam a segurança nos principais acessos da via. Revitalizar a Brasil não é tão simples. A única coisa que a gente não recupera na vida é tempo, né? Todo o tempo que a gente consegue ganhar para fazer atividades que representem ganho para a nossa vida pessoal, profissional, é muito importante. Mas é necessário. Entendemos que a conexão entre a cidade tradicional, centralizada do Rio, junto com o Barra da Tijuca e a região da Zona Oeste, ela é essencial. E a Avenida Brasil é a artéria pela qual essa conexão vai acontecer. Portanto, a Avenida Brasil é vida carioca. O Câmara Rio Reportagem Especial fica por aqui. Você pode assistir esse e outros programas em câmara.rio no YouTube ou nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Tchau!